Amém, irmãos? Graça e a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Amém, irmãos? Graça e a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Louvado seja o Senhor por estarmos aqui mais essa noite, ministrando a palavra de Deus. O meu coração muito se alegra nesse momento de poder mais uma vez poder ministrar a palavra para vocês. Confesso a vocês que hoje ministrar a palavra está sendo assim um bálsamo para o meu coração, porque no meio dessa Covid, a qual eu estou me recuperando, em alguns momentos de ansiedade bateu no meu coração, e eu ficava me perguntando quando é que eu iria pregar novamente a palavra do Senhor. Mas estamos aqui, irmãos, para falar sobre a alegria, estamos aqui para falar das ricas bênçãos do nosso Senhor, pelo que o nosso Deus tem feito, e eu queria que nessa noite os meus irmãos fossem encorajados mais uma vez pela palavra. Queria começar primeiramente com oração, louvando a Deus por a vida de cada um de vocês, por nós termos essa oportunidade de estar mais uma vez ouvindo a palavra do nosso Deus. Então vamos orar. Soberano Deus, graça te dou por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por poder ministrar a palavra para os meus irmãos. O meu coração, Senhor, muito se alegra em poder ministrar a palavra mais uma vez, exaltando o teu santo nome, porque eu sei que só o Senhor pode fortalecer os nossos corações. E aí, Senhor, eu te peço fortalecimento essa noite, que os nossos corações possam ser ricamente abençoados pela tua palavra, Pai. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Para a gente começar essa reflexão, irmãos, eu, há 13 dias atrás, com o pastor Júnior, esse grande homem de Deus que tem auxiliado os irmãos da igreja nesse período de Covid, tem auxiliado os irmãos, levado ao médico. No sábado, eu e o pastor Júnior rodamos em 3 hospitais, e nos 3 hospitais que eu fui para ver se eu conseguia um atendimento, porque eu estava com febre há esses 13 dias atrás, e nos 3 hospitais que nós fomos, nenhum eu tive atendimento, todos os hospitais fechados, e eu não poderia ser atendido em nenhum desses 3 hospitais. Naquele momento bateu uma angústia no meu coração, e o pastor Júnior percebeu, ficou conversando comigo, me dando algumas instruções, e quando eu saí do carro, ele fez uma pergunta que foi bem interessante. Ele disse assim para mim: pastor, quantas vezes o nosso Deus desamparou a gente? E aí veio, naquele determinado momento, aquela resposta que mudou, de fato, a minha perspectiva naquele momento, que eu disse nenhuma. E isso ficou guardado no meu coração, porque em nenhum momento o nosso Deus, ele nos desampara. E aí eu chego em casa, preocupado, porque se acontece alguma coisa com a minha família não pode ir para nenhum hospital, não tem atendimento. E eu me recolho para o quarto, começo a ler a palavra, começo a orar ao Senhor, e a Lígia chega, a gente começa a ler a palavra, e a gente começa a chorar juntos, e eu procurando na palavra uma resposta do Senhor para mim, naquele momento, para o consolo do meu coração. E aí no sábado, pela manhã, o Senhor falou comigo através da sua palavra, no Salmo 30, quando ele diz que o choro durou a noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã, falando claramente que ele tinha me dado a cura, e a partir daquele momento foi realmente um bálsamo para a minha vida, porque realmente o Senhor fala através da sua palavra. Se nós queremos ser consolados, irmãos, nesses dias, não adianta buscar sinais, não adianta buscar profetizações, não adianta buscar sonhos, mas pela palavra do Senhor. Se você quer ouvir a voz de Deus, um consolo para a sua alma, você vai ouvir através da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos meditar exatamente no Salmo 119, a qual o salmista vai mostrar a excelência da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu queria ler 2 textos para a gente começar.
Um é o verso 28 e o outro é o verso 92. O verso 28 diz assim: A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha o desejo do salmista. Ele em pranto, mas pediu ao Senhor que fortalecesse pela palavra. 92. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Irmãos, olha como é importante nós guardarmos a lei do Senhor no nosso coração. Olha como é importante nós termos o prazer da lei do Senhor, porque se não fosse o prazer na lei do Senhor que o salmista tinha, ele diz que já haveria perecido. Então, meus irmãos, olhando para a nossa mensagem, o refúgio para nossas almas em todos os períodos de crise, de angústias, de provações, de tribulações, é pela palavra de Deus. Fora dela, nós não iremos conseguir alimentar o nosso coração. Nós não conseguiremos nos fortalecer. Nós não iremos conseguir renovar a nossa mente, que precisa estar ligada ali em Romanos 12. A gente precisa renovar a nossa mente, não se conformar com esse mundo, porque os padrões de Deus é completamente diferente dos padrões do mundo. Deus permitindo, domingo falarei sobre isso em Mateus capítulo 5. Mas é pela palavra que nós temos um renovo. Porque se nesse período de angústia, eu e você, em meio a essas tristezas, ansiedades, medos, que muitas vezes querem dominar os nossos corações, se nós olharmos ainda mais para o nosso coração, nós iremos afundar ainda mais em tristeza. Nas últimas pregações que eu fiz na igreja, nós batemos muito na tecla que o justo deve viver pela fé. Nós batemos demais na tecla que é momento de exercício de fé. É momento de nós crermos, como eu coloquei essa tarde no grupo da igreja, Isaías capítulo 6, quando ele tem uma visão do trono do Senhor, o nosso Deus está sentado no trono, governando todas as coisas. É exatamente esse exercício de fé que eu e você precisamos ter num contexto de desemprego, num contexto de hospitais lotados, num contexto onde autoridades têm brigado por poderes, é um período de exercício de fé. É por isso que o Lloyd Jones diz uma coisa que é bem interessante. A fé se recusa a entrar em pânico. Queridos, guardem isso na memória. Se vocês saírem daqui essa noite com essa frase guardada no seu coração, você com certeza vai ter o seu coração renovado, porque a fé se recusa a entrar em pânico, porque ela crê que o nosso Deus governa soberanamente todas as coisas. E olhando para esse Salmo 119, nós vamos meditar na mensagem, que é vencendo a tristeza pela palavra de Deus. Eu creio que meus irmãos sabem que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Como eu comecei a pregação, o foco principal do Salmo 119 é a excelência da palavra de Deus, que tem como seu conteúdo a nossa fé, como fonte de consolo e como remédio para esses males que nós estamos enfrentando. Queridos, somente na palavra você vai encontrar consolo para a sua alma. E se você meditar ponto por ponto no Salmo 119, você vai compreender claramente o consolo de Deus para a sua vida. E nesse Salmo 119, o salmista ele abre a sua alma e fala da sua tristeza e como triunfar sobre ela. A súplica do salmista tem que ser exatamente o nosso clamor. Nós temos que abrir a nossa alma, fazer perguntas para a nossa alma, como Davi fazia: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor. E nesse primeiro ponto, de nós olharmos para o tema da mensagem, que é vencendo o mundo, vencendo a tristeza pela palavra de Deus, o primeiro ponto é que em meio a essas lágrimas da alma, nós podemos ter fim pelo fortalecimento da palavra de Deus. Vou colocar melhor.
As nossas lágrimas podem ter seu fim no fortalecimento da palavra de Deus. E aí é que entra o verso 28. A minha alma de tristeza verte de lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Esse é o nosso primeiro ponto. Eu sei, irmãos, que nesse momento que a gente está enfrentando, há momentos em que muitas lágrimas correm dos nossos olhos, do nosso rosto, que brota de nossa alma. Muitas vezes é como se fosse uma torrente mesmo de lágrimas descendo do nosso coração. Mas o salmista, nesse momento, ele clama ao Senhor pelo fortalecimento da sua alma. Porque há momentos, e aí eu falo de mim mesmo, que a tristeza quer nos dominar. Há momentos que a ansiedade ela quer nos dominar. Há momentos que a gente está tão envolto de tristeza, como o salmista fala, a minha alma de tristeza veste de alegria, que abate até o nosso rosto. Isso me lembra da palavra que diz: um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração abatido, ele de uma certa forma, ele definha os ossos. Então, o remédio para essa tristeza que você, ou alguém que você conhece, você pode aconselhar nesse sentido, que esteja sentindo essa tristeza de uma forma que não consegue se fortalecer, não tem outro caminho, irmãos. É pela palavra de Deus. O remédio para essa tristeza não é encontrado em terapias humanas. Você não vai encontrar um consolo para o seu coração em regras que digam faça isso ou faça aquilo, nem rituais religiosos. Você só vai encontrar um consolo para a sua alma envolto de tristeza pelo fortalecimento que procede pela palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é que as aflições dos justos são curadas pela vivificação da palavra. Vamos ver o verso 50. Olha o que o verso 50 diz. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Guardem isso. O que consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Irmãos, eu acho lindo o que o salmista faz aqui nesse momento. Ele não tem receio de admitir que o seu coração está angustiado. Meu irmão, se você está passando por uma crise de ansiedade, se você está com medo, não tenha medo de abrir o seu coração a Deus, não tenha medo de buscar auxílio para esse momento. Não tenha medo de assumir a sua angústia. Não tenha medo de afirmar que você está sem força para o Senhor. Na verdade, se você recorre ao trono do Senhor, reconhecendo que só Ele é a força, só dele é a força, eu tenho certeza que seu coração será fortalecido. Então, queridos, o salmista aqui, ele está envolto de sentimentos muito duros para o seu coração. Mas aí a gente pergunta, se você está passando por angústia, se você tem chorado copiosamente esses dias, onde é que você vai encontrar consolo? Onde você pode recorrer nessas horas? O salmista nos mostra. Ele encontra consolo na vivificação da palavra de Deus. É exatamente isso, irmãos, que eu quero que você entenda. A palavra, ela desperta os nossos corações. A palavra, ela traz cura às nossas almas. A palavra nos dá ânimo. A palavra nos dá coragem. E eu e você, irmãos, iremos encontrar consolo na palavra do Senhor. É como Efésios capítulo 6 diz. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. E não somente nos fortalecer no Senhor, mas lembrando da continuidade do versículo, a qual o apóstolo Paulo diz, e na força do seu poder. A gente se fortalece no Senhor e na força do poder dele. Quem participou conosco ontem na oração, nós vamos lembrar de Davi no Salmo 20.
um rei que conhecia o poderio de um exército, um rei que dava ordens, perdão, e as coisas aconteciam, mas um rei que sabia que a sua força não estava em carros e nem em cavalos, um rei que sabia que mesmo o exército ao seu favor, a vitória dele vinha das mãos do Senhor, e isso, irmãos, toca demais aos nossos corações, porque Davi era um homem de autoridade. E aí ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós confiamos no Senhor. A nossa vitória vem do Senhor, irmãos. Eu não sei se você tem posses, eu não sei se você ainda tem recursos nessa terra que pode estar lhe fortalecendo, mas certamente você só será vitorioso pelas mãos do Senhor. Só estamos de pé até hoje, exatamente pelas mãos do Senhor, pelo fortalecimento do Senhor. Esse foi o nosso segundo ponto. Em terceiro lugar, o salmista vai mostrar que a angústia ela faz entristecer os nossos corações. Faz com que a gente venha perecer. Mas a palavra de Deus traz prazer e traz renovo para as nossas vidas. É como a gente leu no começo, no Salmo 92, no verso 92, quando ele diz: se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, muito eu teria perecido em minha angústia. Queridos, sabemos que a angústia ela nos assola muitas vezes. Nós sabemos que muitas vezes ela chega de uma forma tão cruel que pensamos que não vamos aguentar. Mas eu e você precisamos fazer perguntas para as nossas almas, assim como o Sr. Júnior fez aquela pergunta para mim, eu respondi. E aí eu faço a pergunta para vocês: quantas vezes o Senhor te desamparou, irmão? Quantas vezes Deus te desamparou? Responda para você. Você vai compreender que nenhuma vez Deus desamparou a você. Onde há prazer quando a gente pode fazer outras perguntas, onde encontrar prazer quando a vida parece só mostrar trevas para nós, só tristeza, só coisa ruim, onde a gente encontra prazer. Onde encontrar, outra pergunta eu faço, um porto seguro para encorajar a nossa alma em meio a esses vendavais da vida que nós estamos vivendo. Uma das orações que eu tenho feito constantemente e clamado ao Senhor é que Ele nos guarde debaixo de suas asas enquanto essa tempestade passa. Que o Senhor, com a sua mão poderosa, nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas aonde encontrar esse porto seguro? Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que desistem de viver. Não são poucos os relatos de pessoas que tiram as suas próprias vidas. Não são poucos os relatos que, em meio a essas angústias e tristeza de alma, de pessoas que se afogam em bebidas e drogas, tentando resolver a situação. Mas não resolvem, irmãos. Na verdade, essas pessoas que recorrem para tirar a sua própria vida, a se envolver com bebidas, com droga, tentando se livrar dessa situação, vai mostrar que ele é fraco e não tem coragem de enfrentar o problema. Eu e Vintes, como bons soldados do Senhor, precisamos enfrentar o problema, porque nunca é momento de desistir para um cristão. Por mais que o nosso corpo esteja se abatendo por questões de enfermidade, por mais que a gente tenha se entristecido por conta da questão de desemprego, sem conseguir colocar um mantimento dentro de casa, nós precisamos enfrentar esse problema. Nós cremos no que a palavra diz em Filipenses 4,19, que o nosso Deus irá suprir todas as nossas necessidades de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Irmãos, eu faço outra pergunta: onde beber dessas delícias de alegrias que o salmista nos mostra, quando tudo que nós percebemos nessa vida são dores amargas? Eu fico pensando, irmãos, o que muitas pessoas estão enfrentando sobre essa realidade de perder os seus entes queridos. Então, o salmista aqui, entusiasmado, confessa que se não fosse a lei do Senhor, ele já tinha perecido. O poder de Deus ele é terapêutico para as nossas almas. É um consolo maravilhoso, irmãos, que nós temos. Esse foi o nosso terceiro ponto. E o quarto ponto é que a grande aflição nos leva a uma súplica urgente. Nós devemos suplicar ao Senhor. Olha o que é que o verso 107 diz.
O verso 107 fala o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Estou aflitíssimo. O salmista mostra que ele não é um homem, apesar de ser um cristão, um homem que tem imunidade especial. Queridos, nós sabemos que eu e você pertencemos ao Senhor. Isso não significa que estamos blindados nesse contexto atual, mas com certeza nós devemos provar dos atributos de Deus. O Salmo 23 fala que bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e a gente precisa exercitar e colocar em prática esses atributos de Deus para as nossas vidas. A vida do cristão é como o texto de Oséias que diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer, como diz o cântico do Trazendo a Arca. Esse é o alvo da minha vida. Porque quanto mais compreensão eu e você tivermos do Senhor, mais adoração, mais reverência e mais temor a Ele. Então, o salmista é um homem que anda com Deus, mas ele não é poupado dessas dores, das suas aflições, ele não é poupado, nós não somos poupados dessa Covid. Então, ele não esteve aflito, irmãos, isso é interessante, no passado, mas ele, estou aflitíssimo agora. Estou aflitíssimo agora, e ele diz, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Eu fico imaginando, me escreve, seu coração está apertado de dor. Eu fico imaginando sua alma gemendo em meio às aflições, onde escorre muitas lágrimas. A súplica desse homem é urgente. E a nossa súplica esses dias tem sido urgente também, irmãos. Mas ele não recorre a homens, mas ao Senhor da aliança. Ele não busca recursos da terra, mas ele invoca aquele que pode trazer vida para ele. Ele invoca o céu. Então, a fonte do reavivamento para a vida desse homem, para a minha vida e para a sua, é a palavra de Deus. Porque, como eu falei no começo, ela traz renovo, ela traz vida, ela traz santidade. A restauração é segundo a palavra de Deus, irmãos. Segundo a palavra de Deus, e não segundo os preceitos humanos. Esse foi o nosso quarto ponto. E o quinto e último ponto, para nós vencermos a tristeza pela palavra de Deus, no verso 153, o salmista diz o seguinte: são muitos, 153, atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Olha aí, irmãos, como isso é lindo. Ele não esquece da lei no momento da aflição. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Queridos, não esqueça da lei do Senhor. Aquele cântico bem conhecido, a tua palavra guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. A tua palavra, Senhor, é o que nós devemos guardar no nosso coração. Então o salmista não esquece da lei de Deus, mas ele está aflito. Isso é uma realidade, eu e você podemos estar aflitos, mas não devemos esquecer da lei do Senhor. Porque o Salmo 20, o Salmo 23, o Salmo 47, todas as escrituras consolam os nossos corações. E aí, em cima disso, do que o salmista conta da sua aflição, nós precisamos ter em mente que a vida cristã não é uma estufa espiritual, nenhuma bolha que nós escondemos as aflições desse mundo. Nós estamos sujeitos, irmãos, a essas aflições. Nós estamos sujeitos à síndrome do pânico. Satanás lançou muitos dardos para mim, irmãos, esses dias, ao ponto de eu pensar que jamais eu sofri há 1 ano e meio com síndrome do pânico, e o Senhor me libertou, mas quando vem nesse período de Covid, esses 15 dias em casa, está fazendo amanhã, Satanás lançou os seus dardos e eu pensei, será que eu vou conseguir pregar novamente? Irmãos, isso foi uma facada no meu coração, porque quando eu tive a síndrome do pânico, eu deixei de fazer tudo o que eu gostava. E o que eu mais amo fazer é ministrar a palavra de Deus. E ele veio com seus dados de uma forma tão forte que eu pensei que eu jamais poderia pregar a palavra de Deus novamente. Mas o Senhor me curou, o Senhor tem trabalhado na minha mente. E eu até recorri ao pastor Júnior hoje de manhã, disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu estou com ansiedade ao extremo. E ele disse, eu lhe ajudo, estamos juntos. E é exatamente isso, a caminhada cristã que importa, a gente ajudar um ao outro.
saber que nós, como homens, estamos sujeitos a isso. Mesmo a gente sendo crente, a gente ainda bebe dessas poções que são amargas aos nossos corações, mas é exatamente nesse momento que o salmista nos mostra que nós devemos clamar ao Senhor na nossa aflição e pedir a Ele livramento de nossas dores. É Ele que pode aliviar as nossas dores. Então, esse é o argumento que o salmista usa, que ele recorre ao Senhor e ele diz: Senhor, mesmo angustiado, eu não esqueço da tua lei. Porque nas aflições, ele não ergueu seus punhos contra Deus. A gente não pode cair no erro de colocar Deus na parede por conta das nossas aflições. O que nós temos que fazer é recorrer ao Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, pedir misericórdia. Não podemos fazer como Asaf, não podemos fazer como Noemi, que quando chega com Ruth na cidade, ela diz: não me chame de Mara, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu sou amarga. E ela não entende que Ruth, aquele presente da descendência de Jesus, volta com ela. E muitas vezes a gente coloca Deus na parede, como fez a mulher de Jó, que virou as costas para Deus, como fez a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Ao contrário disso, o salmista nos mostra que nós devemos reavivar ainda mais a nossa memória, irmãos, e guardar a palavra de Deus. Esses dias eu tenho dito até para a Thaís: irmã, tua oração está forte, porque ela ora com uma propriedade tão grande, irmãos, que o meu coração, no momento de ansiedade, ele se acalma e eu sinto a paz do Senhor. É exatamente esse exercício de orarmos ao Senhor no momento da aflição. É como o salmista diz no verso 165. Ele diz o seguinte: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz aos que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, meus irmãos, que o nosso Deus nos ajude a ter essa mesma experiência do salmista, que em meio às suas aflições, em meio aos seus temores, ele foi de fato reavivado, ele venceu essa tristeza pela palavra de Deus. Então, é isso. Eu peço ao Senhor que vocês tenham sido abastecidos pelo Salmo 119. Continue a ler esse salmo, que é belíssimo. Ele fala da excelência da palavra de Deus. E lembre o que eu falei no começo. A fé, a frase do Lloyd Jones, como ele falou no começo, como eu li no começo para vocês. Deixa eu só pegar aqui. A fé se recusa a entrar em pânico. A fé se recusa a entrar em pânico, porque nós temos a palavra do Senhor que nos vivifica nesse momento de angústia. Então eu queria orar, agradecer ao Senhor por esse momento e pedir pelos enfermos, pela restauração da saúde do pastor Júnior também, para que domingo a gente possa estar juntos no culto louvando ao Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, eu te dou graças pelo teu cuidado tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pelo teu povo que tem suplicado ao Senhor. Nós temos dia após dia ouvido, Senhor, as tuas respostas. Nós temos visto com os nossos olhos como tu és um Deus que responde tão rápido, Senhor, às nossas orações, que possamos perguntar aos nossos corações constantemente e compreender que o nosso Deus jamais nos desampara. Senhor, fortalece a nossa alma, fortalece aquelas pessoas que estão passando por momentos de angústia tão grande, que passam por depressões, por pânicos, por medos, por crises de ansiedade. Se revela a eles, aos cristãos, traz o entendimento da tua palavra, Senhor. Nos dá uma noite de paz na tua presença. Muito obrigado, soberano Deus, pelo que foi ministrado. Muito obrigado, porque meu coração rende graças, Senhor. Por isso, estou tão aliviado, Senhor, de poder ministrar a tua palavra. Meu coração se alegra. Eu te peço misericórdia por esses tempos, Senhor. Que tudo isso passe o mais rápido possível. Que tu guarde os nossos soldados, Senhor. Como eu orava ao Senhor. Eu não quero ser um soldado que está sendo carregado pelo exército, mas eu quero ser um soldado que luta em linha de frente, Senhor. Por isso eu te peço ânimo, coragem, eu te peço saúde,
Eu sei que mesmo sendo carregado por esse exército, tu não vai me abandonar. Eu estarei contigo, mas eu quero ser um dos teus servos que está em linha de frente de batalha, Senhor. Eu te peço por isso, Deus. Ouve a minha oração, ouve a oração dos meus irmãos, traz a restauração pela tua palavra. Só ela pode nos santificar, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai Santo. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Oh Deus, tu és a força